Lá, gente, vamos lá. Vamos lá, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso é pra gente, é pra mim, é pra você, é pra que a gente pense realmente nessas possibilidades que a vida nos dá, no chamado que Jesus tem feito incessantemente pra gente e como a gente vai, sabe, meio que não atendendo com presteza. Capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, o texto é grandão, tá? Então eu vou fazer daquele nosso esquema já bem conhecido, né, Dirlis? Estamos aonde? Estamos em Lucas, Dirlis. Lucas 12. Acompanha aí do celular, pega aí no aplicativo. Tá. Que eu peguei na internet mesmo o texto daqui. Ninguém quis entrar lá para pegar o sal, né? Não acredito. Mas cancelaram. Por conta de 20 quilos de sal, cancelaram, Dirlis. Eu vou te falar. Ninguém quer trabalhar nesse mundo. Eu fiquei com isso, então já descia. O porteiro me ajudou a pegar no meio do caminho. Ainda bem, teu porteiro amigo, né? É a vida, nervosa, descabelando, mas deu certo, né? Ô, glória ao sal, sal da terra, isso aí, Dirlis, isso aí. Bora lá, gente. Não, muitos os chamados, né, disso? Muitos chamados, poucos escolhidos dentro dos aplicativos para atender. Já começa o evangelho agora. Não é assim a vida diz. Eu posso fazer. Não, Vivi, vamos lá. Então, capítulo 18, Lucas, capítulo 12, versículo de 31 a 48. O Kardec, ele vai pegar só os dois últimos versos, 47 e 48. Porém, gente, para mim não basta, né? 12, de 35 a 48, a gente vai ler. Sabe por quê? Porque é o seguinte, esse pedaço que o Kardec escolheu, é óbvio que ele dá para, por ele, a gente fazer a leitura e interpretação. Só que esse pedaço é como Jesus responde uma indagação de Pedro, sabe? Então eu achei muito interessante a gente saber o que o Pedro indagou, o que vem antes, porque ajuda a gente a ampliar a visão, né? Então por isso eu comecei ali do início do trecho em que está falando sobre esse tema que o Kardec recortou e colocou ali pra gente, tá? Então vamos lá, eu vou ler corridinho e depois a gente vem passo a passo. Tende os rins cingidos e acesas as vossas lâmpadas. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Quando houver de voltar das bodas, para que quando ele vier e bater, logo possam lhe abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e o achar assim, bem-aventurados são tais servos. Sabeis, pois, isso, que se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Portanto, estáis também vós preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que você não imagina. E disse Pedro, Senhor, essa parábola é para nós ou é para todo mundo? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração de trigo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar ele assim ocupado. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, ai, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus criados, e a comer, a beber, a se embriagar, virá o senhor daquele servo no dia que ele não espera, e numa hora que ele nem imagina, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo, que soube da vontade do seu senhor, e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, e fez essas coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito lhe foi dado, muito lhe será pedido. E ao que muito se confiou, muito mais lhe pedirá. É o texto, é o primeiro texto
da noite, porque tem um outro de João que vem para complementar isso aqui. Mas primeiro vamos nesse texto, né, gente? Que ele já é grande por si só e tem muita coisa para a gente falar aqui. Primeiro de tudo, o eixo do capítulo que o Kardec coloca aqui para a gente. Primeiro ele está colocando o seguinte: o chamado é bastante universal, o chamado sim vem para todos, mas a resposta, ou seja, como a gente recebe o chamado, é que vai nos qualificar para estar junto ou não do Senhor, né? Então a gente passou por algumas leituras que foi abrindo o nosso entendimento sobre isso. Passamos lá pelo festim de núpcias, vocês lembram lá? E que tinha uma certa seleção, né? E uma pessoa entrou lá com uma veste que não era adequada, lembram-se disso? Depois a gente também falou da porta estreita, e a gente viu também como seria esse caminho, etc, né? Então a gente vê o seguinte, que nesse capítulo o Kardec está nos trazendo uma noção de responsabilidade e também de gradação, né? Porque a gente vê uma certa gradação aqui nessa leitura. Olha como ele coloca aqui pra gente, né? Ele primeiro fala que a gente precisa estar sempre preparado. Sempre preparado. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Gente, as lâmpadas acesas não é uma lâmpada, né, de LED, uma lâmpada solar que você deixa ela lá e ela fica ligada o quanto você quiser. Para você ter essa lâmpada aqui, você tem que pensar nas candeias que Jesus usava como, né, referência nesse momento, que era o que tinha. Uma candeia, ela tinha ali um comburente, alguma coisa que necessitava de quê? De uma manutenção. Você não tem uma candeia e ela fica acesa, né, ad infinitum. Vamos pensar numa vela, então, acesa. Ela tem um tempo curto, você tem que velar, literalmente, por ela. Então, quando ele fala para a gente estar com os rins cingidos, né, estar preparado, para você estar pronto para a ação, e estar com a lâmpada, com a candeia acesa, está mostrando uma manutenção desse preparo. É todo dia que a gente está assim? Obviamente que não. Hoje mesmo, meu Deus, falei, Jesus, parece até que é teste, caí. Mas aqui estou, né? Então hoje respondi a vida como se eu tivesse lá no Velho Testamento ainda, sabe? Bruta, sarça ardente, desse jeito. Mas o negócio não é esse, você ficar, ai, caí, agora eu estou afastada de Deus. Não, a ideia é assim, nossa, caí, deixa eu acender minha lâmpada de novo, preparar o meu óleo para eu me aproximar de Jesus. Porque eu preciso dessa comunhão, senão, se eu ficar por mim, as minhas escolhas, as minhas indecisões, as minhas futilidades, sabe, os meus medos me sufocam. Esse chamado da vida aqui acontece de diversas maneiras. Pode ser de uma coisa tão banal como eu estou falando aqui que fiz hoje, coisa do dia a dia, e vi que, nossa, hoje não deu não, hoje foi ruim. Ou coisas grandiosas, momento, sabe, na nossa vida que nos sacodem mesmo a estrutura. Uma doença muito grave na família, um abandono, um desemprego, sabe, uma catástrofe natural que nos atinge, uma guerra, a gente está vivendo uma guerra, entende? Então, às vezes pode ser essas coisas grandes que realmente nos abalem e a gente não sabe quando isso virá. Quando virá esses momentos, né, que nos porá à prova. Então ele fala, vocês precisam ser semelhante aos servos, ou seja, nada aqui é nosso, há uma confiança na nossa servidão, digamos assim, e a gente precisa estar à espera. Então ele, a todo momento, até circulei aqui o tanto de vezes que aparece essa ideia de tempo, o tempo que eu não sei qual é, o tempo que vai fazer diferença. Então, fala assim, você não sabe quando ele vai vir. Então, ai que bom se você está esperando o seu Senhor na vigilância necessária para que você não caia. Porque, como eu disse, às vezes a minha queda pode ser uma queda tão cotidiana, tão besta, e que pode abalar minha confiança de que sim, eu quero viver com Cristo, de que sim, eu quero me transformar, mas só porque eu escorreguei ali, falo, não posso mais. Ai, nem vou no centro hoje que eu tô imundiçada com as palavras que disse ou com os pensamentos que tive. Não posso, porque senão aí que é lodo, né? Não posso.
Ou quando estou vivendo uma crise muito grande, um momento de ruptura e me desespero, a minha fé abala, sabe, me desestruturo. Então a gente não pode ficar nesse sentido, porque isso pode, né, nos separar. Então ele falou, que bom se você tiver atento, para quando o Senhor bater, você abrir. Então ele fala, felizes, né, esses servos, de que o Senhor, quando chegar, o achar vigilante. Vigilante é essa atenção que eu preciso da vida, da importância que a vida tem, porque a vida tem uma grande importância. Então não tem nenhum dia que não tenha assim um ouro escondido dentro dela, uma gema preciosa dentro do seu dia. Então eu preciso estar vigilante para enxergar esses momentos e ver aonde eu posso frutificar dentro do Evangelho, ali onde eu estou plantada. Então ele fala, em verdade vos digo, né, que esse Senhor, você será bem-aventurado se quando esse Senhor chegar na casa dele e nos achar assim vigilante, atento, entregando o melhor de si, falando, nossa, hoje não deu para mim, mas vai dar, o dia não acabou, ainda estou na luta, né? Não morri, tô na luta, tô no jogo. Porque a morte é um momento também de passar uma certa régua, né? Não que a vida cesse ali, mas, gente, a administração vai ter que ser chamada à prestação de contas, não é mesmo? Então, se estamos acordados na luta, vivendo, estamos dentro do jogo. Então ele fala, feliz do servo que o Senhor chegar e encontrar ele dessa maneira. Por quê? Porque aí o Senhor vai te servir. Gente, que coisa maravilhosa. A misericórdia, ela chega sempre primeiro, né? Ele fala assim, ó, ele já fala de servos, ou seja, você está num lugar, você é um mordomo, você tem um emprego aqui, não tem não? Tudo bem, vamos pensar, mas é servidão. Para com isso, não é aula de história. Vamos pensar que você está trabalhando e você, né, é a vinha do seu Senhor, e você está em comunhão, tá? Com ele ali nessa gleba. Vamos pensar assim. E ele te confiou grandes somas, tá? Vamos pensar lá na parábola dos talentos, vamos pensar essa coisa grandiosa. Não vamos pensar mesquinhez, não, né? Vamos pensar que quem é o dono disso tudo é Deus, e ele é imensurável, não é mesmo? Então, ele fala o seguinte, você já tem esse local, você está trabalhando para Deus, e se você estiver vigilante e atento, é Ele que vai te servir muito mais. Assim como a gente é convidado lá no primeiro item desse capítulo, a participar das bodas do filho. Há um casamento da realeza, e aqui ele fala assim, quando esse Senhor chegar e te ver assim, o quê? Só atento, fazendo o que você deve, Ele vai se cingir. Olha o texto. Quando o Senhor chegar e te achar vigiando, em verdade vos digo que Ele, o Senhor, se cingirá. É Ele agora que vai se colocar como um servo e fará você, né? Os fará assentar à mesa. Quem que vai sentar à mesa? Eu, você, os servos que estavam vigilantes. E quem vai servir agora? O Senhor vai me servir. Então a gente tem que lembrar que Jesus viveu essa exemplificação daqui do que ele está falando no teórico, quando ele lava os pés dos discípulos. Então essa entrega da divindade, esse acolhimento, ele é soberano, ele sempre vem. Só que a gente precisa estar o quê? Disposto a participar dentro dessa dinâmica, porque quando Pedro, naquela cena do lava-pés também, né, falou, opa, Senhor, comigo não, você não vai fazer essa humilhação, não permitirei. E aí Jesus chama a atenção dele e fala assim, pera lá, no reino a lógica é outra e você precisa conhecer que lógica é para que você participe. Então por isso que toda hora Jesus está nos chamando a atenção, ó, no meu reino o maior não é, né, o que chega com holofote, não é aquele que é o famoso. Não, no meu reino maior é aquele que serve, é aquele que cala para o ignorante falar, é aquele que acolhe, aquele que, sabe, tem mais dificuldade, é o que dá suporte, é o que faz as coisas funcionarem mesmo que ele, sabe, se esconda nos bastidores. Você nunca viu Deus, mas você sentiu Deus, você sente Deus, Deus está sempre conosco, mas nunca se mostra. E a gente
Ah, meu Deus. Se eu trouxe esse papel aqui, eu que imprimi esse papel, eu que fiz. Lá da minha impressora, minhas cópias, minhas folhas. E toda hora eu quero colocar sobre mim essa coisa grande que eu fiz. Todo mundo precisa saber o que eu fiz. Eu sou o oposto de Deus, porque todo mundo tem que me glorificar, né? Ver o que eu fiz. E Deus faz exatamente o contrário. Então ele fala, se você estiver vigiando, não sei o que, Deus vai te servir, vai te pôr a mesa e Ele o servirá. Ele o servirá. A gente não vai nem saber o que fazer, né? Porque imagina isso, o seu Senhor chegou, você estava lá vigilante. Aí ele vem, cara, como crianças, né? Aí você pensa, se você não for como uma criança, você não entra no reino dos céus. Então se a gente também estiver nessa condição, Deus nos servindo, e a gente estiver assim, isso é o mínimo que o Senhor vai fazer me servir. Você está fora também. Então tem que ter essa coisa de assombro, né? Nossa, ai meu Deus, pode deixar, não deixa que eu ponho, né? Essa coisa meio deslumbrada, essa coisa meio infantil mesmo, de quem está participando de uma coisa enorme, e realmente é. Mas é o que? Na singeleza do dia a dia. Você vai pôr a mesa e eu vou te servir. Vou te servir o quê? Sei lá, um café, um chá. É do dia a dia, coisa simples. Se ele vier ao tempo, na segunda vigília, se ele vier na terceira, e assim achais servos bem-aventurados. Ou seja, o tempo não é nosso, a gente não sabe quando as maiores coisas nos acontecerão e a gente precisará dar esse testemunho de vigilância, que vai ser, mais contundente na nossa evolução, na nossa história. A gente não sabe, gente, é assim que as coisas acontecem, né? Então ele fala, portanto, estais preparados. Aí ele fala o seguinte, sabei porém isso, dica quente, Jesus falou aqui, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão ia vir, ele não deixaria que sua casa fosse arrombada. Gente, o que ele falou aqui? Que a adversidade virá. Não interessa se você está vigilante ou não. Não interessa se você está entregando o melhor para a vida ou não. Isso não é garantia de bênção absoluta e de que não vai ter tempestade, que seu barco não vai chacoalhar, que não vai ter dificuldade na nossa vida. Gente, não, se você souber a hora que o ladrão virá, ou seja, o ladrão vai vir. E aqui não estamos falando de literalmente o ladrão vai pular a sua casa, te roubar. Mas a gente está falando de adversidades, de situações que te roubam a paz, que te roubam o equilíbrio, que te balança as estruturas. Gente, é um ladrão, você sabe quando isso se deu? Fala assim, e se você soubesse? Fala assim, agora, daqui 5 dias, 49 minutos e 2 segundos, prepara-te. Tem gente que fica maluca, ia morrer antes. Tanta ansiedade. Ai meu Deus, daqui 5 dias, morreu antes. Morreu, piorou, fez coisas piores. Então por isso que o tempo a gente não sabe. Exatamente, porque a gente não sabendo, a gente é maluco. Imagina sabendo. É Deus, deixa com Deus. Se eu pegar isso, Dirce, não, já ia me enterrar, ia fazer pior, né? Porque aí você vai criando problemas. Mas ele fala o quê? A adversidade virá. Eu estou avisando, falo assim, dica de amigo, ela virá. Então fica atento para você não ser tão desfalcado, para você não ser tão vilipendiado, para você não cair demais, porque ela virá. Então fica atento. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem numa hora que você não imagina. Aí o Pedro está ouvindo isso, todo mundo está ouvindo isso, mas o Pedro toma a palavra. Senhor, é para a gente que você está falando isso ou é para todo mundo? Todo mundo está dentro disso ou é só para a gente aqui? Aí ele responde com uma parábola, ele piora, né, o entendimento. Mas aí semana que vem a gente vai falar disso. Por que Jesus responde por parábolas? É o nosso próximo tema, tá? Então não vou falar nada sobre isso agora. E estou com a consciência tranquila.
tranquila, porque semana que vem a gente fala. Então, ó, pula isso. E disse o Senhor: pois qual é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a sua ração de trigo? Assim, então, quem são esses? Que o Senhor escolheu por uma certa mordomia, para que o quê? Para que atendesse os outros, né? Para dar a sua ração de trigo, ou seja, a sua comida, para que o alimentasse. Quem que está, ele está perguntando para o Pedro, quem que está com essa mordomia, de entregar o alimento para os outros irmãos? Acho que eu estou, né? Acho que eu estou, porque eu estou ouvindo essas coisas tudo do Senhor. Então, eu estou sim, é para mim, eu estou também, sim. Ele não responde, o Pedro também não, está só matutando. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim ele ocupado. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Gente, ele falou de uma coisa que essa pessoa fez e que era a obrigação dela. Porque qual que era o serviço desse servo? Alimentar os outros servos. E ele assim o fez, vigilante, viu, tá faltando, deixa eu ir lá, deixa eu me organizar. Então ele só fez o que era da obrigação dele fazer. Ele não descobriu a roda, ele não criou a instituição, ele não salvou, né, tapou a camada de ozônio, não. Ele fez o que ele devia com as ferramentas que ele já possuía. Aí ele falou assim, e aí, esse Senhor o pôs sobre os outros bens. Aí Jesus falou sobre isso em outro momento também. Ele falou, a quem, né, fiel no mínimo, será fiel no muito. Então tira desse, parábola dos talentos, tira desse e dá para o outro que tem mais, que ele vai dar conta, Mas se aquele servo não tivesse indisser no seu coração, esse negócio de responsabilidade, todo dia também eu ser responsável é um pouco demais, né? Todo dia tá valendo? Conta também hoje? Nos feriados conta? Mas a família também, mas a minha família me conhece, então eu tenho que ser educada até com a minha família. Mas também no meu serviço também vale isso? Com essas peças que eu trabalho, com essas pessoas folgadas, falsas e mesquinhas. Não, mas com os políticos não conta, né? Porque aí é santidade demais que estão me pedindo. Eu ser vigilante em relação a isso. Então, se esse servo disser no seu coração, mas o Senhor tarda a vir. Que se lasque, né? Acho que não é assim também, né? Deus na misericórdia. Ele deve ver que também tem umas coisas, né? Que me salva. Esse próprio de vigilante, você acha que Deus tarda a vir? Não está vigilante. Não tá, né, Dirlis? Eu acho que tá descrente. E começa a espancar os criados, a comer, a beber e se embriagar. Todo mundo, né? Que se lasque. Aconteceu uma coisa ruim na semana que eu vou fazer um churrasco, né? Vamos pro bar ali da 12 pra gente conversar. Muita atenção, preciso relaxar. E aí não reflete. Que fez isso, que foi esse servo infiel, que esbravejou, que foi, sabe, aquela pessoa que você fala, nossa, eu achei que eu tinha enterrado essa pessoa, olha ela voltando aqui, fogo nas ventas, sarça ardente do deserto, fazendo aquilo que eu achei que não faria. Olha, pois é, então, virá o Senhor daquele servo num dia que ele não espera, e numa hora que ele nem sabe, e separá-lo-á, e lhe dará junto com os infiéis. O que a gente estudou semana passada? Senhor, eu obrava em seu nome, eu expulsava demônios, eu vinha no centro, fazia tais coisas e tais outras. Mas você era insuportável, você fazia isso, você espancava a fé dos outros, você diminuía, você fazia comparação de coisa, só porque você estava fazendo uma coisinha ou outra, como eu sou maravilhosa, você media as pessoas com a sua régua. Então não adianta se falar, Senhor, não te conheço, te afasta de mim. Mas Senhor, eu fazia enxoval, Senhor, olha, até almoço eu fazia para 50 pessoas, fazia, Senhor, não é possível, é mesmo, nunca te vi.
Nunca te vi, não te conheço. Aparta de mim, que você precisa aprender umas coisas. Ai, Senhor. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Prepara o lombinho. Prepara, porque Deus não vai deixar a gente quieto, não. A gente pode até cair, mas virar aquela... Ai, meu Deus. Então, que a gente caia e levante rápido, porque é só uma chicotadinha, sabe? E a gente já levanta. Ai, que vergonha. Nossa, que horrível. Senhor, me perdoa, eu tô aqui. O que quer de mim, né? Quer que eu peço perdão? Quer que eu faça alguma coisa? Eu tô aqui de novo, Senhor, mas eu quero me transformar. Tô vigilante de novo no sistema, hein? Por quê? Porque eu sei a vontade do meu Senhor. E eu sei que Ele não quer que eu fique caída e que eu fique abraçada com o meu erro, né? Falar assim, ai, agora já era. Agora eu vou pro campo dos infiéis. Acabou pra mim. Você sabe se acabou? A hora quem que dá mesmo? Quantas vezes a gente circulou aqui o negócio do tempo? A hora a gente não sabe. Então, se eu cair, vi que caí, opa, volta, sai desse lugar de infidelidade, volta para a fidelidade. O negócio é recomeçar, sempre estar atento a isso. Então, eu soube a vontade dele e voltei. Opa, graças a Deus, poucos açoites. Mas já voltei. Ai, só vai fazer isso que você pegava assim, rapidinho, assim, ai, é só para acordar. Ai, gente, não fiz isso com os meus filhos. Acho que por isso faltou. Faltou um pouco. Eu quero aquela coisa assim só para dar aquela despertada. Não é de espancar ninguém, não. Era só aquele, acorda, né? Então o Senhor dando aquela acordadinha. Então poucos açoites. Deu uma açoitadinha, uma vergonha, uma reprimenda. A coisa azedou, mas eu já voltei. Poucos açoites. O açoite terá, tá? Mas já voltei. Mas aquele que soube das coisas que era para fazer e fez essas coisas dignas de açoite, e não fez nada para mudar, e a qualquer que foi muito dado lhe será pedido, e ele será castigado com muitos açoites, porque ele sabia a vontade do Senhor, não fez, deixou para lá. E aí ele fala, aquele que muito foi dado, muito será pedido, porque ao que muito se confiou, mais ainda lhe pedirá. Então isso aqui é muito interessante para a gente ver. Pensar em algumas coisas aqui. A gente está vendo um esforço moral, uma transformação interior e um certo uso correto do discernimento. Porque você viu que os servos aqui, aqueles que sabem, mas não, né, fazem diferente. Aqueles que sabem e fazem o oposto que é esperado. Então, o texto, a princípio, assim, no começo dele, já de cara, ele pede uma atenção nossa, ele nos exorta à vigilância. Fique atento como a gente está respondendo à vida. E usa aqui, o Pedro vem, né, e usa isso, fala assim, a gente está, todo mundo aqui dentro, né, e ele fala, então, você recebeu mais? Você sabe dessas coisas? Tem gente que realmente nunca pensou sobre isso, gente. E vai ser cobrado menos dessas pessoas, né? Então é interessante a gente usar essa pergunta de Pedro como um elemento que vai quebrar assim a nossa ideia de que uma certa crença, isso ele já vem fazendo, né, durante o capítulo todo, mas que só a crença te coloca num lugar de privilégio. Não existe isso. E o capítulo inteiro essa tecla está sendo batida. Não é o que você crê que faz de você melhor ou não. Por quê? Porque é como a gente vive, as nossas ações, né? Então isso é muito interessante, muito interessante mesmo. Jesus, quando ele vem, né, e responde Pedro com uma parábola, ele reformula, né? Ele reformula a problemática que o Pedro levantou, falando de determinadas atitudes. Então, assim, eu vou deixar desenhada atitudes aqui para que você se perceba, porque é necessário que a gente se perceba. É muito difícil, através de um discurso alheio, principalmente se for um discurso acusatório, eu pegar esse discurso para mim, falar assim, nossa, ó, me serviu inteirinho aqui. Se eu faço muito isso na vida, é bem capaz que eu também esteja, sabe, com a autoestima lá nos pés, e tudo que os outros falam eu acolho. Mas eu estou falando num sentido útil e prático. Quando vem uma acusação de fora e eu uso ela para me transformar, é legal, mas normalmente a gente foge disso. A gente não está disposto a fazer esse movimento, né? Porque a gente começa a fazer
Juízo de valor de quem está apontando isso, né? Apontando. Então, Jesus coloca aqui essas duas figuras, né? Essas duas figuras, isso é interessante. O servo fiel agindo corretamente sem o Senhor, na ausência do Senhor. Então, sabe aquele negócio? Que lei só serve para quem dela não precisa. Se você só faz por conta da lei, você pode ser adestrado, você pode estar com medo. Sabe aquelas pessoas que são boas por causa que temem o inferno? Elas não são boas. Então isso eu preciso ver em mim. Eu faço determinadas coisas por conta que a religião cerceia a minha liberdade e a minha, né, e os meus ímpetos instintivos? Ou eu faço isso por adesão voluntária a Cristo mesmo? Assim, não, o negócio não é religião, eu posso estar em qualquer religião. Não é a religião que me molda, não é ela. Ela me ajuda, me facilita, mas não é ela. Então só ter uma religião não te leva a lugar nenhum. O servo infiel, ele também tem um certo poder, né? Ele abusa daquele poderzinho que ele tem. Minúsculo, mas ele abusa dele. Então a gente precisa ver onde a gente está abusando. Você está abusando demais, você está excedendo, você está chicoteando, você está, você está um pouco pesado, você está um pouco ácido, você está um pouco melindrado demais, você está... isso tudo é exceder um pouco, porque a gente pode não ter ninguém ao nosso mando, mas a gente convive e a gente troca. Então sim, a gente pode nesse convívio ser servos infiéis, né? E explorar, abusar os outros. Só que terá um momento de acerto de conta, né? Terá um momento de acerto de conta. Então isso é interessante. Por que o Kardec coloca isso aqui nesse momento desse capítulo, né? O Kardec, ele não dá ponto sem nó, né, gente? A gente sabe disso. Aqui, ele coloca explícito pra gente como fazer parte dos escolhidos. Então, vários trechos ele foi assim, trazendo uma imagética pra gente de como é o chamado. Olha, aí ele escolheu alguns textos. A porta, o casamento, né? E assim vai. O semeador também, numa passagem anterior, né? Que a gente viu. E aqui agora ele vai falar pra gente atitudes bastante práticas, cotidianas, né? E isso é interessante, porque dá meio que um modus operandi de viver. Fala assim, opa, aqui dá pra ver com certa familiaridade na minha vida. Prática, concreta mesmo, né? Então isso é interessante. O Kardec coloca uma coisa interessante também nesse capítulo, que é o conhecimento espiritual é diferente de salvação, é diferente de crescimento automático dentro da fé. Isso é diferente. E por isso também é bom a gente pensar que junto disso vai os dons espirituais ou mediunidade. Que às vezes você tem capacidade mediúnica, você tem sensibilidades, mas você não tem fidelidade ao Evangelho. Então você pode sim dar comunicação, falar com o Espírito, etc. e tal, e está totalmente apartado e distante do reino. E pode receber a mesma resposta daquele servo infiel. Vou te colocar apartado, não te conheço, quem você é. Então a gente precisa perceber aonde está o peso da nossa responsabilidade. A falha consciente pesa mais. Aquele que sabia do que queria o seu Senhor e não fez, vai tomar muito açoite. Aquele que não sabia da vontade, pouco açoite, né? Então a falha consciente pesa mais. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma força tremenda para errar, porque você sabe o certo, mas você faz o errado. E aquilo te faz doer, né? A consciência dói. Agora, ser ignorante também não te absolve. Porque ele falou, vai ter pouco açoite. Vai falar, não sabia de nada, não vai ser responsabilizado. Aqui
Nesse ponto histórico que a gente tá, não tem ninguém que não saiba de nada. Nossa, nada. Não tem jeito. Então, Pode admitir que não. a ignorância total, absoluta, não existe. Então, a ignorância relativa não te absolve. E aí, nossa, vem um texto gigante que ele coloca agora com João, para fazer um claque, para juntar as duas coisas. Que é aquele texto, eu trouxe aqui o texto, mas não vai dar, gente, não vai dar, que o texto é enorme. Vou falar assim, liberdade poética. O texto que ele junta agora para dar o encaixe com isso aqui é aquele texto de João, em que Jesus encontra um cego, que é o cego de nascença. Todo mundo conhece essa história, é maravilhosa, essa história é maravilhosa. Eu leio ela diversas vezes, porque eu adoro ler aquela história. Eu acho muito boa, muito boa. E não é uma parábola, gente, é um texto realmente narrativo. É um texto narrativo. E ali conta para nós que Jesus encontra um cego de nascença. Os discípulos já perguntam para Jesus, falam: Jesus, quem que pecou? Se ele nasceu assim, aonde está o pecado? Já que ele veio com essa deformidade. Foi ele? Foi os pais? Por que ele está sofrendo? Jesus falou assim: nenhum nem outro. Pare de achar que vocês sabem tudo, tá? Vocês não sabem nada. Gente, liberdade poética, tá? Tô contando com as minhas palavras. Depois vocês vão lá em João e vocês leem. Capítulo 9 de João. É maravilhoso. É o capítulo 9 inteiro. Então vocês não vão errar. Capítulo 9. Aí ele falou assim: nenhum nem outro, para que se cumpra a palavra do Senhor. E ele se... Tá bom, você falou, tá falado. Jesus vai lá, faz uma laminha, limpa, né, coloca nos olhos dele, fala: vai se lavar, e depois você se mostra para o sacerdote. Opa, você mandou, tá mandado. Esse mendigo mendigava, ou seja, ele já estava apartado da família, tentava se virar do jeito que podia. Não era, a gente vê ali pela narrativa que ele não fazia parte ali da comunidade, porque ele ficava às margens dela. Ele era o quê? Um excluído. Jesus fala: você vai ser reincluído agora, porque você não pode ficar fora. Então você vai lá no tanque, Siloé, se lava e vai se apresentar. Foi o que ele fez. Foi lá: olá, eu tô vendo, eu era cego e eu vim me apresentar, né? Vou participar de novo aqui. Ele falou: oi? Como assim você era cego? Isso, os sacerdotes. Como assim você era cego? Como assim você era cego e agora está... Então é exatamente isso. Eu era cego e agora vejo. Mas quem fez isso? Mas eu não sei, eu era cego. Eu não sei, eu era cego, não estou sabendo. Assim, e aí fica aquele burburinho. Mas quem que está fazendo isso? Como? Quem que está fazendo isso? Quero saber. Porque não... Como assim? Vão fazendo milagres assim na minha paróquia? Não, a coisa não é bagunçada aqui não. E aí chama a família dele, fala assim: é mentira, tá mentindo, mentiroso, você tá querendo fama, o que você tá querendo aqui? Chama a família fala assim: era cego mesmo, é da nossa família. Fala assim: como que ele tá vendo agora? Fala: sei lá, pergunta pra ele. E assim vai, né, um jogando pro outro. Chama ele de volta, o cego vai lá de novo e fala: oi, a gente quer saber quem te curou. Fala: não sei, eu era cego. Fala assim: ela fala assim: não, mas quem faz isso é coisa de demônio. Fala assim: aí é com vocês, porque eu nunca vi gente que obedece o demônio fazer esse tipo de coisa. Para mim vem de Deus. Agora, se vocês não conseguem explicar, muito menos eu. E aí eles ficam putos da vida com o cego que fala isso. Fala: como que ousadia, você soma daqui. E Jesus onde está? No cantinho vendo. Eu assim: oh, que loucura, hein? O que aconteceu lá? Então vieram me perguntar: mas acredita que eu era cego? Agora fala que não sei o que. Ele falou assim: você acredita no Filho do Homem? Eu falei: sei lá, e quem é o Filho do Homem? Eu falei: eu! Foi claro que eu acredito! Meu Deus, você? Nossa, acredito muito! Acredito pra caramba! Já era. Eu falei assim: então você tá salvo. Gente, os sacerdotes tinham a lei, conheciam pra caramba, mas eles, a interpretação deles é de negação. A mente é fechada, porque eles têm um sistema de interpretação. E quando veio o choque daquele sistema, eles não estavam abertos para poder se transformar. Então isso é uma chamada muito importante para mim e para você. Que a gente não se fia a sistemas, não se pegue a verdades absolutas. A verdade vem de Deus, esteja aberto a se transformar, a mudar
mudar, a ter novas perspectivas, porque senão a religião pode te cegar. E foi o que aconteceu aqui. A ignorância do cego era verdadeira, mas ele queria o quê? Viver a experiência. Então a experiência veio e ele estava o quê? Vigilante. Falou assim, não é possível que eu nasci cego. Veio uma pessoa e me curou. Não é possível que isso seja do mal. Então eu creio, é claro que eu creio. Vigilante, o negócio aconteceu. Você acha que eu vou problematizar isso? Não. E para aqueles outros? Eles conheciam muito, mas o que fizeram? Afasta daqui, vão te matar, não sei o que lá, isso é mentira. Então o Kardec coloca essas duas cenas juntas, fala assim, olha como isso aqui é vivido. E aí ele coloca o texto de João, que fica exemplificado isso. É como se fizesse uma novela do que foi falado aqui nesse modelo parabólico. Com João você vê isso acontecendo, fala assim, nossa, entendi pra caramba. Gente, eu tinha várias coisas para falar do Evangelho de João, obviamente, barará, né? Mas não dá. O tempo é meu carrasco nessa vida. Então eu só quero deixar aqui agora as indicações. Obra literária. A obra que eu queria indicar em relação à vigilância, a viver sem vigilância, a ter uma vida que às vezes você coloca valores em coisas que são legítimas. São legítimas. Sua vida material. Você tem um trabalho, você tem uma boa casa, você querer crescer. Isso não é ruim, não é mesmo. Ninguém faz apologia para que a gente fique estagnado no mesmo lugar. Só que nós não podemos colocar aí todas as nossas fichas, os nossos objetivos. E quando a gente põe aí, chega uma coisa que nos abala, às vezes não dá tempo da gente se transformar e fazer na prática da nossa vida uma transformação com aquilo que me despertou. Eu posso me despertar com o chamado, mas também posso não. Eu posso continuar, colocando o meu olhar nesse local que a terra vai comer, não é verdade? Então, para isso, eu trouxe a obra do Tolstói chamada A Morte de Ivan Ilitch. É uma novelinha, gente, é curtinho, esse livro é maravilhoso. O Ivan Ilitch, ele tem uma vida, como eu falei aqui, no começo, tentando ganhar sua vida material, ter uma casa mais confortável, e ele, numa coisa besta, acho que era a cortina que ele foi mexer na casa nova dele, aí ele cai, e ele vai morrer disso. Só que conforme ele está adoecendo, ele vai percebendo que os valores dele, as amizades dele, tudo isso estava colocado um peso que não era legítimo, não era verdadeiro. E ele vai despertando, só que é triste pra caramba, porque não dá tempo. Gente, não é spoiler, A morte de Ivan Ilitch, Ele morre. Não há spoiler nenhum, tá no título, O homem morre. Então, você acompanha esse processo e a transformação desse homem, que a princípio não estava vigilante, mas chegou o chamado, o Senhor chegou e ele começa a mudar. Então é muito interessante. Filmes. Como eu quero muito que vocês leiam o Ivan Ilitch, eu não trouxe outro livro não, tá? Só vai ser esse mesmo, A Morte de Ivan Ilitch. Quem quiser eu tenho, posso emprestar. Filme. Um que a pessoa está atenta, é um servo vigilante. As pessoas falam, você é doido, você é maluco, você está vendo coisa onde não tem, meio que zomba, não acredita. E às vezes a gente fica meio com vergonha, sabe, de ser o que vigia. Assim, mas é um pouco demais, Estou um pouco excedida aqui na situação. Esse aqui não teve medo nenhum e seguiu o vigilante, que é o filme de Noé. É muito, muito legal o filme de Noé. E um outro filme muito legal, que
que vai falar sobre tempo, porque o tempo ficou marcando toda hora aqui, e isso me chamou a atenção, esse negócio do tempo, você não sabe quando o tempo virá, se o ladrão, se soubesse quando era. Aí ele fala, né, da primeira vigília, segunda, não sei o que, toda hora falando de tempo. Então eu pensei nesse filme, que é o Interestelar, que vai falar muito desse negócio do tempo, como que nós não conseguimos realmente medir o tempo, e como que o tempo é percebido dependendo de como a gente está na vida, que pode ser muito doloroso e arrastado em determinados pontos, e muito fugaz, assim, que você não viu. Você desceu na nave, quando você voltou, vixe, passou 10 anos, você não viu aquilo passar. Mas para quem estava fora daquela experiência, foi contado diferente. Então você vê que o tempo tem essa coisa dúbia. Então por isso que às vezes a gente está na nossa vida, você fala, Neia, você está arrastando isso desde... Olha, gente, aconteceu isso com a gente faz 5 anos. Para mim, foi um pisar do chão e voltar. Para a Neia não foi. Então não posso medir o tempo da Neia através do meu viver no tempo. Escolhas também, tá ali muito pontuado. Que fala de você dar mais importância aos materiais, que é o ramo, que é o de quarto, é o Vendedor de Sonhos. O filme é lindo, é brasileiro, é lindo. Põe lá no grupo da quarta. Vou pegar na Netflix. Põe lá, porque aí é bom, senão a gente esquece. Ensina muita gente. Então, fica aí a indicação desses 3 filmes: Noé, Interestelar e o Vendedor de Sonhos. O Vendedor de Sonhos. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Então vamos encerrar. Eu queria só encerrar com um trechinho do Emmanuel aqui, que ele comenta esse trecho. Eu só vou ler realmente, é só o final, tá, gente? É só o grande finale do Emmanuel, só quando ele sai, o supra-sumo do texto. À vista disso, quando essas dificuldades nos chacoalham a vida, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando suas atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira se a renovação para o bem tiver em você. Não à custa de compreensões exteriores, mas se projetarmos no tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Isso é Emmanuel comentando: aquele, porém, que soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. Aquele que muito foi dado, muito será pedido. É ele comentando, o texto é ótimo, gente, chama Para e Pensa. Agora sim, vamos orar. Parei.